um grande indício que serviu para combater, né? Serviu como remédio. Eu mesmo tomei. No dia seguinte estava bom. Mas muita gente tomou, no dia seguinte estava bom. Agora você conta. Mas é arriscado, né? Assim, mas o que é arriscado? Não, tô falando assim. Um remédio era usado para vermes. Não, eu sei, mas... O outro remédio é para malária. Isso ao invés de, entendeu? Não, mas uma vez contaminado, se você não tem o remédio, você tem que dar liberdade para o médico decidir se você vai tomar ou não. O médico não é que tem o direito, ele tem o dever de salvar a tua vida. E se você está contaminado, olha, ouvi dizer, estou sabendo, um outro médico me disse isso, se você tomar isso aqui, você pode atenuar os efeitos da Covid. E isso acabou sendo criminalizado. Até teve um senador, um tal de Omar Aziz, que ele apresentou um projeto naquela época, né, condenando até 3 anos de cadeia o médico que, porventura, receitasse qualquer coisa off-label, fora da bula. Tem remédios hoje que você toma que não é para aquilo. O chá da vovó, chá de boldo, sei lá o que for, acontece. Sim. Eu, por exemplo, não vou falar aqui para não criar polêmica, eu, quando tenho problema de estômago, tem uma coisa que eu tomo. Ninguém recomenda tomar aquilo, mas eu tomo e me sinto bem. Por que eu não posso continuar tomando? Mas hoje, se vier uma outra pandemia, a gente vai estar muito mais preparado. Porque Sim. Já veio a primeira, tem todo Primeira coisa, você foi proibido de discutir de onde veio o vírus. Foi de laboratório? Veio de um animal? Foi de uma mutação? Você foi proibido de discutir, tanto é que até hoje você fica na dúvida tocante a isso. Quem começou a discutir isso, começou a ter problema. Agora, nasceu de um laboratório ou não? Eu tenho a minha opinião, não vou dar. É opinião. Até que se não tivesse problemas outros, daria minha opinião. Poderíamos estar discutindo. Daí, o que o pessoal fazia? Quem dava opinião era acusado de terraplanista, era acusado de negacionista, tá? Sofria esses ataques. Isso não é bom. Quando a gente fala em remédios que aparecem sem querer, eu cito sempre um caso muito exemplar, né? Guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido, não tinha mais ninguém para doar sangue para ele, até que o médico falou, olha, esse cara vai morrer. Estancamos a hemorragia, mas vai morrer. Começou a meter água de coco na veia dele. E deu certo. O próprio remédio, a própria impotência sexual não estava sendo discutido um remédio experimental. Foi por acaso. Por acaso, exatamente. Assim com a penicilina, várias coisas foram por acaso. Você está buscando a cura de um mal lá e no meio do caminho você descobre outro mal. Agora, a questão da Covid, você foi proibido de discutir esse assunto. Agora, imagine daqui a algum tempo, se esses 2 remédios forem comprovados de fato que poderiam ter salvo vidas. Exato. Quem seria o genocida nessa história? Agora, o grande problema não é eu receitar, que eu não sou médico. Eu, para tomar daquele remédio, que me senti bem no dia seguinte, conversei com o médico e, mais do que isso, eu me interessava. Estudava, ligava para muita gente. Por que na África, por exemplo, morreu pouca gente? Porque lá, um desses remédios, que era usado aqui no Brasil para verme, né? Lá era usado para a cegueira do rio. Agora eu te pergunto, olha só, não se dizia que você tinha que ter um afastamento social? Sim. Por que os presos que viviam amontoados não morreram? Você não teve notícia de preso morrendo. Porque eles tomavam um desses remédios para chato. E, por coincidência, servia para atenuar os danos da Covid. Será que é difícil discutir um assunto desse? Por que aquela maldade, o presidente sem comprovação científica, não sei o quê? Está falando. Onde é que houve morte em presídio? Meu Deus do céu. E o que eles tomavam? Tomavam remédio para chato, que é comum chato em presídio. Aquele negocinho que dá nos pelos pubianos ali. Mas, vamos lá, vamos mudar de assunto, porque, assim, vejam se tem comprovação médica, não tem, eu não tenho esse embasamento, o senhor também não tem, como a gente está falando, deixa para os médicos decidirem aí. E o agro, por que a gente está tão bem no agro e tal? Bem, nos anos 70 você importava alimentos no Brasil. Até que apareceu um cara tal de Aulice Paulinelli, o presidente, eu acho que era o Geisel, e esse cara muito inteligente, o jovem, ele começou a mandar a garotada para fora do Brasil, para a Europa, até para o Japão, Estados Unidos, aprender agricultura. Essa molecada voltou para cá, com a cabeça diferente, né? E começaram a investir no Centro-Oeste. Começaram a desbravar o Centro-Oeste, que não tinha valor comercial nenhum terra naquela região.
Eles começaram a desenvolver novas tecnologias, veio a Embrapa, e o Brasil foi num crescente. O agro hoje é uma potência, reconhecida no mundo todo. Mas temos um problema. Somos ainda, dependentes de fertilizantes. E por quê? Porque tem muito que local... falta aqui pra gente explorar. Tem muito local no Brasil que você pode explorar, mas foi demarcado como terra indígena. Para tentar superar isso, começo do ano passado, entramos com um projeto de lei, permitia aos indígenas, se assim eles concordarem, por livre e espontânea vontade, permitir a exploração em sua terra. Ou seja, o indígena faz na sua terra o que um fazendeiro faz ali do lado. Acho que com nova composição do parlamento a gente consiga aprovar isso. E nós temos, segundo estudos preliminares, para reserva de fertilizante no Brasil para 400 anos. Em grande parte na foz do Rio Madeira, lá no estado do Amazonas. E nós sempre importamos fertilizante. Uma parte considerável vem da Rússia. Por isso a minha ida à Rússia em fevereiro, quando estava havendo a possibilidade de uma guerra, mas nós fomos à Rússia, negociamos com o presidente, e o fornecimento de... O que vocês falaram lá? Como que foi? Foram algumas horas de conversa, estritamente profissional. Nada sobre a guerra? Foi conversado alguma coisa sobre a possibilidade, mas não entrei em detalhe, porque... Então já estava... já se discutia da possibilidade, tanto é que fui muito criticado quando fui para lá. Exatamente. Mas quando nós negociamos fertilizantes, nós evitamos que caísse a produtividade aqui no Brasil. E caindo a produtividade por estar ameaçando a sua segurança alimentar, bem como mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Foi garantido o fluxo de fertilizantes para cá, que tem chegado, e o agronegócio funciona numa normalidade, não existe falta de fertilizantes. Agora, estamos investindo, temos uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, que vem sendo tratado esse assunto, desde antes da guerra até já vem sendo tratado, como buscarmos alternativas para fertilizantes no Brasil, inclusive tirando de fazendas marinhas. Então está bastante avançado, mas o mais importante para nós é começarmos a explorar aqui onde nós temos em abundância, no caso, a foz do Rio Madeira. Acredito que a aprovação desse projeto não quer dizer que no dia seguinte você vai explorar, vai levar alguns anos, porque uma empresa vai ter que se habilitar para ir para lá, o governo não tem potencial para investir nisso, não queremos mais uma estatal, que as estatais não, como regra, não dão certo, e a gente pretende, ao investir nisso, tornar o nosso agronegócio realmente autossustentável. Entendi. E o que a gente faz para esse alimento chegar para todo mundo também, né? Porque a gente alimenta um... Não, olha só. Quando você fala o alimento para você comer, uma parte considerável vem da agricultura familiar. Certo. Nós titulamos no Corrediano 420 mil pessoas que eram poceiras. Então, quando você titula, dá um documento que eu registro para ela, aqueles 5, 10, 15 ou 20 hectares, essa pessoa pode buscar financiamento, ela fica mais motivada para trabalhar, porque tudo que ela fizer ali é dela, não é uma posse, não vai perder isso aí, e ela deixa de ser dominada pelo MST. 420 mil títulos, pelo tamanho do Brasil, não é muita coisa, mas é algo considerável. Tanto é que você não viu mais no nosso governo invasão de terra por parte do MST. Tá ok? Há poucos anos, você pode ver no governo Fernando Henrique. 8 anos dele, de 95 a 2002. Você tinha, em média, uma invasão por dia. 365 por ano. No governo Lula, diminuiu um pouquinho, passou a ser 20 por mês. No meu governo, você passou a ter 5 por ano, com a política de titulação. Dá um pedaço de papel para a pessoa, fala, essa terra é de você. Ela vai ser uma cidadã em sua plenitude, vai ter negócio, parte da sua produção é garantida a compra por parte do município para a merenda escolar e você vai resolvendo esses assuntos de preço de alimentos. Agora, alguma coisa é macro, o óleo de soja é macro, tá? Outros produtos, hortigranjeiros, vem da agricultura familiar, mas o Brasil está avançando muito nessa área. Pretendemos, em havendo uma reeleição,
dobrar o número de turistas no Brasil, onde você vai pacificar de vez a questão do MST. O MST vai deixar de existir de vez. Ainda existe foco por aí. Vai deixar de existir de vez e você vai ter cada vez mais uma agricultura familiar mais forte. Cada vez mais recursos no plano safra do Banco Brasil e da Caixa são destinados à agricultura familiar. Para chegar para essas famílias terem o próprio... Eles trabalham, têm a sua renda e você vai ter numa feira ou aqui ou no supermercado esses produtos também em quantidade mais diversificada e um preço mais barato também. Entendi. Uma coisa muito boa que está fazendo, queria que eu falasse futuro, né? Falar uma coisa que estamos negociando junto com o Parlamento Paraguaio, nós praticamos a piscicultura no Lago Itaipu. Então o levantamento, a projeção, nós podemos aumentar em 40% a produção de pescado com a piscicultura no Lago Itaipu. Com visão de futuro, a partir do ano que vem, você não paga mais qualquer imposto federal para ração para peixe. Então, não tem esse extra ao você comprar um peixe e pagar também, entre aspas, a ração embutida ali. Então, você não pode ter um país do tamanho do Brasil, com tanta água, não ter uma piscicultura que realmente faça diferença. Você pode ver. Você vai na Embrapa. O Japão é absurdo. O Japão, você cria robalo no deserto. No deserto. Eu fui lá. Então você pega um lago, por exemplo, um lago de 100 por 100, 1 hectare. Você tira por ano, sem qualquer investimento, de 10 a 15 toneladas de tilápia, segundo a Embrapa. Se você compartilhar isso aqui e praticar a piscicultura com ração, você multiplica por 10. De 100 a 150 toneladas por ano de tilápia. E você usa muito disso aqui, como o governador Ratinho usa no Paraná. Ele deve concluir o mandato dele com aproximadamente 80 PCHs. O que são PCHs? Pequenas centrais hidrelétricas, né? Onde você tem um lago aí de um pouco mais de 5 hectares. Vem para cá que tem uma câmera aqui em cima. Aqui está a usina, aqui tem um lago um pouco mais de 5 hectares, onde quem explora essa PCH, que muitas vezes ela pode fornecer energia para uma cidade com 20 mil habitantes, você não precisa mais da usina de Itaipu, você usa a PCH e no lago você cria ou de forma artesanal ou sem qualquer tratamento, tilápia. Em 2 desses lagos, eu estive lá inaugurando PCHs com o Ratinho no Paraná, foram jogados alevinos lá dentro. Então é outra coisa de visão de futuro, que se fala em fome no Brasil. Tem fome? Tem, mas não nesse número que o Lula prega. Tanto é que, olha só, porque é fato que a gente tem um problema a resolver. O mundo tem esse problema a resolver. A gente produz muito e tem gente morrendo de fome. Por isso que eu perguntei tem fome, mas o Lula fala, ele chuta números. Tu lembra um vídeo dele? Eu estava na França e falava que tinha 30 milhões de crianças abandonadas no Brasil e o pessoal batia palma. Ele é um mitomaníaco, né? Mitomaníaco é uma coisa pra contar mentira. E ele sempre fala, tem 30 milhões de pessoas passando fome. Olha só, o que é pobreza no Brasil? É quem ganha até 1,9 dólares. O pessoal me passou aí, a gente está com 1,5 milhão de pessoas, tá? Só para avisar que eles... Então vamos lá. A questão de fome é quem ganha até 1,9 dólares por dia. Vamos arredondar. Tá. 2 dólares por dia. Então quem ganha até 10 reais por dia está passando fome. Quem ganha de 0 a 10 reais por dia está passando fome. O nosso Auxílio Brasil paga 600 por mês. Paga 20 por dia. O dobro dos 10. Então, se tem alguém passando fome no Brasil, é muito fácil se cadastrar e receber o Auxílio Brasil. Nem precisa da prefeitura procurar um vereador ou procurar quem quer que seja na prefeitura. Se oriente com a vizinhança, quem já está recebendo vai se cadastrar e vai receber 600 reais por mês. O Bolsa Família pagava em média 190. Então nós estamos pagando 3 vezes mais do que o Bolsa Família. Até teve uma discussão lá no debate lá com o Lula, quando ele se vangloriou da política econômica do governo dele. Eu falei, se era tão boa assim, por que você não pagou um Bolsa Família um pouco melhor para os mais pobres? Ele fica sem resposta. Nós pagamos melhor, 3 vezes mais do que a média. Então, tem gente que passar fome, passa, mas não justifica passar fome, porque você pode requerer. E com 20 reais por dia, eu sei que não é muita coisa, mas dá para você comprar, por exemplo, 2 quilos de frango,
no supermercado, que está em média R$10 um quilo do frango congelado. A PEC ela vence agora no final do ano e tem que ser renovada. Olha só. Primeiro, 400 está em definitivo, garantido. Certo. Quando nós votamos o 400 definitivo, toda a bancada do PT votou contra na Câmara. O 200 é até dezembro. Já está acertado com o Paulo Guedes. Da onde virá o recurso para você manter o... Já está acertado. Da onde? Já está uma proposta aprovada na Câmara e está no Senado. Reforma tributária. Então vai manter. Vai ser mantido. Você pode ver, um fake news hoje. Tudo é Bolsonaro. Bolsonaro vai diminuir o salário mínimo. Não tem cabimento. Diminuir o salário mínimo. Não existe isso. Quem votaria uma proposta para diminuir o salário mínimo? Então foi o fake news pregado para aquele mesmo cara, tal de Janones, né? Que é o garoto propaganda, o marqueteiro do Lula. E o Paulo Guedes acabou dando a declaração que será reajustado a partir do ano que vem o salário mínimo, um valor real, bem como o servidor público. O que seria esse valor real? Por exemplo, a inflação foi 5, você vai dar 6, no mínimo. Pode dar 7, pode dar 8. Mas hoje a notícia, eles estavam dando isso daí, né? Que é reduzir... Não é verdade. O Paulo Guedes já desmentiu isso aí. Que hoje, né, estourou isso. O pessoal estoura, mas o pessoal pega qualquer desvio de palavra ali, ele interpreta e joga. Ele pegou alguma frase e... O Paulo Guedes fala muito em desindexação da economia. Tá. Daí no bolo, o que é desindexar? O percentual fica indefinido. E no momento, você tem a garantia de Mas mínimo, vai ter um aumento real acompanhando, no mínimo, a inflação. Vai ter aumento real, mais do que inflação. Aumento real é mais do que inflação. Certo. Então está garantido, declaração do Paulo Guedes. Tá. E como é um governo que não tem corrupção, se você quiser apontar alguma coisa, discute aqui. Tá? Não tem corrupção, acaba você tendo meios de melhor atender a população. O que pegam muito é do orçamento secreto. E eu não consigo entender. Quer entender? Você vai entender agora aqui. Exatamente. Explique para um cara que tem inteligência limitada o que é o orçamento secreto e por que ele não é uma compra tipo ao que o PT fazia. O orçamento, sempre quem tomou conta dele foi o presidente da República, o Poder Executivo. Bem, com o passar do tempo, criar emendas impositivas de parlamentares. Eu estava lá. Então, cada parlamentar tem aproximadamente 15 milhões por ano para ele botar onde ele achar que deve botar. Tem critérios, obviamente. Quer fazer uma ponte na cidade, um postinho de saúde, reformar uma escola, comprar um equipamento hospitalar. Então, está garantido. Todos os 513 deputados têm 15 milhões por ano.